Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Lu Investe. No vídeo de hoje eu trouxe aqui para vocês 3 fundos imobiliários que custam menos de R$ 10 e que têm altos dividendos, que tem um dividend yield bem interessante. Eu vou mostrar aqui para vocês quais são esses 3 fundos imobiliários que você pode estudar para ver se cabe aí na sua carteira de investimento para você que está começando. Mas antes de começar a investir, gente, estudem bastante, tá? Estudem porque esses fundos que eu vou mostrar aqui para vocês, 2 deles são bem arriscados. Então, eu vou mostrar aqui para vocês quais são esses 3 fundos imobiliários, certo? O primeiro fundo imobiliário, como vocês podem ver, já está aqui na tela do meu celular. É o VGI 11, que é um fundo da Valora, que é um fundo de papel, que nesse momento está custando R$ 9,64. É um fundo que tem aqui um dividend yield de mais de 15% ao ano. Então, ele pagou aqui R$ 1,50 nos últimos 12 meses, o que é um dividendo muito bom, como vocês podem ver. O seu valor patrimonial é 9,65 e nesse momento ele está com PVP A1, então significa que ele está com preço justo. É um fundo que tem quase 200 mil cotistas, é um fundo, porque ele é um fundo bem acessível e é um fundo que paga bons dividendos. Vai pagar agora nesse mês de julho, vai pagar aqui 13 centavos, é um dividendo muito bom para um fundo que custa menos de R$ 10, com rendimento mensal aqui a 1,33%, que é um dividendo muito bom, gente. Então, ele é um fundo bem interessante. Aqui eu vou mostrar para vocês. É um fundo que já tem um certo tempo de mercado aqui, como vocês podem ver, desde 2018. Tem quase 5 anos de mercado, então é um fundo bem interessante, tá? Vale muito a pena o estudo nesse fundo imobiliário, certo? Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês do portfólio dele, tá? Para vocês poderem ver. Então, aqui, como vocês podem ver, ele tem apenas RPRI 11. Então, ele é do segmento aqui, vou mostrar para vocês, é do segmento de papéis aqui, que ele tem cerca de 1 milhão investido nesse, mais de 1 milhão investido nesse fundo aqui, como vocês podem ver. Os CRIs dele aqui, ele tem vários CRIs na sua carteira, é muito bem diversificado, como vocês podem ver. A carteira dele, gente, aqui como vocês podem ver, ela é muito bem diversificada em CRIs, apesar que ela tem uma concentração maior nesse primeiro CRIs, mas os outros CRIs, eles são muito bem diversificados. Então, por ser um fundo que tem um patrimônio um pouco abaixo, ele ainda não tem um valor tão alto investido, mas ele é um fundo que vem crescendo muito no seu patrimônio. Eu acredito que é um fundo que vem melhorando bastante nos últimos anos. Eu gosto muito desse fundo, ele tem aqui um patrimônio muito bem diversificado. O patrimônio dele aqui está quase chegando a 1 bilhão de patrimônio, tem 995 milhões em patrimônio, então é um fundo que vem crescendo muito nos últimos anos, quase 5 anos de mercado. É um fundo bem interessante, gente, vale muito a pena o estudo nesse fundo imobiliário, certo? O segundo fundo imobiliário, o que eu quero mostrar aqui para vocês, é um dos queridinhos que eu tenho na minha carteira, é o Kizu, que nesse momento ele está custando R$ 8,63, tem um dividend yield aqui de 10,37%, pagou 89 centavos por cota. É um fundo que não é tão arriscado, porque é um fundo que investe em outros fundos imobiliários. Então, eles têm especialista para estudar os outros fundos imobiliários, para montar uma carteira diversificada. É um fundo que eu gosto muito. Os fundos imobiliários da carteira do Kizu, eles são fundos muito bons, são fundos que eu gosto bastante, são fundos até que eu tenho na minha carteira. Então, eu gosto muito de Kizu, tenho ele na minha carteira, que eu tenho uma estratégia aí com esse fundo imobiliário na minha carteira, certo? É um fundo que eu gosto muito e o dividend yield dele aqui tá mais de 10% ao ano, como vocês podem ver. Se o valor patrimonial por cota tá 8,86, nesse momento o seu PVP tá 0,97, como vocês podem ver, tá descontado aí cerca de 3%. O último rendimento dele foi 8 centavos, com isso seu rendimento mensal ficou 0,94, gente, quase chegando a 1%. Então, para um fundo de fundos, isso é muito bom, certo?
O terceiro fundo imobiliário aqui, que custa menos de R$ 10, é um fundo bem polêmico. É um fiagro, na verdade, que é o Vigia 11, que é da Valora também. A Valora vem desenvolvendo aí um bom trabalho com alguns fundos imobiliários. Nesse momento, ele está custando aqui R$ 9,33. E o dividend yield dele, gente, é 18,80%. Então, é um dividend yield bem alto aqui. Pagou R$ 1,76 nos últimos 12 meses. Teve uma desvalorização aqui de mais de 8%. É um fundo que vem caindo bastante. Então, gente, esse fundo ele é muito arriscado. Vocês têm que estudar bastante para vocês investirem nesse fundo, porque ele é um fundo um pouco arriscado, tá, gente? Nesse momento, o seu valor patrimonial tá 9,52 e o seu PVP tá 0,98. Então, ele tá com 2% de desconto, certo? Tem um patrimônio aqui de 823 milhões, então é um patrimônio que ainda não chega a 1 bilhão, mas ele está se encaminhando aí para chegar a 1 bilhão, assim como os outros fundos imobiliários que vem crescendo cada vez mais, como os outros fundos que eu mostrei anteriormente, vem crescendo cada vez mais, o que isso é bem natural para um fundo imobiliário, certo? Ele tem aqui muitos cotistas, tem mais de 108 mil cotistas, como vocês podem ver. Tem uma liquidez média diária de mais de 5 milhões de negociações, isso é bem interessante também. Pagou aqui o último rendimento dele, 13 centavos, esse mês de julho, gente. Então, é um rendimento bem alto, é cerca de 1,36% ao mês, o que é um rendimento muito alto, como vocês podem ver. O pagamento dele do mês 6 foi 14 centavos, foi um pagamento mais alto ainda. Foi um pagamento bem interessante aqui, mas é um fundo muito arriscado, como eu falei para vocês, mas vale muito a pena o estudo. Estudem aí a carteira desses fundos, veja aí a diversificação, veja aí como que está o patrimônio distribuído em cada ativo, certo? Isso é o mais importante, porque caso o fundo ele tenha problema com um dos ativos da carteira, ele não vai ser tão impactado se ele tem uma carteira muito bem diversificada, certo? Então é isso, gente. Esses são os 3 fundos imobiliários que têm rendimentos bem altos. Apenas o Kizu que tem um rendimento um pouco mais baixo, mas é porque ele é um fundo mais conservador, digamos assim. Os ativos da sua carteira, eles são ativos bem mais conservadores, certo? Para você aí que está começando, vale muito a pena o estudo, certo? Apesar que esses dois, VGIR11 e o Vigia 11, eles são mais arriscados, tá? O Kizu, ele é um pouco mais seguro. E outra coisa também que eu queria mostrar para vocês desse fundo imobiliário Vigia 11 é que ele é um fundo novo, gente. Ele teve início em 2022. Ele tem um pouco mais de 1 ano de mercado, então ele é um fundo bem novo, gente. Vale muito a pena o estudo, mas cuidado ao investir nesses fundos muito novos, nesses fundos muito arriscados, tá bom? Estudem os fundos certinho, veja a carteira do fundo, o patrimônio, os ativos que compõem a carteira desses fundos, tá bom? São fundos com dividend yields bem interessantes, que custam menos de R$ 10. Algumas pessoas me perguntam, Lu, por que você não investe em Fiagro? Para mim, gente, um dos mais interessantes é esse Vigia 11, porém, ele é um fundo muito novo. Talvez se ele tiver aí um pouco mais de tempo de mercado, eu ver que ele está crescendo cada vez mais, que ele está melhorando a sua carteira, talvez eu pense em investir nesse fundo imobiliário, mas por enquanto eu prefiro não investir nesse fundo, porque eu considero ele um fundo muito novo, tá bom? Vou esperar aí para ver se ele tem aí pelo menos uns 4 anos de mercado. Aí pode ser que eu venha a investir nesse fundo imobiliário, certo? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês têm esses fundos imobiliários na carteira de vocês, deixa aí nos comentários, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já se inscreve, já deixa aí o seu like, certo? Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.